Pessoal, vocês que estão acompanhando, estamos aqui ainda falando sobre segurança da informação, segurança de dados, tecnologia, com meu amigo Cláudio Pessoa. E agora, a pergunta que não quer calar. Cláudio, tem lei, tem norma, tem necessidade, que eu acho que é a maior questão, né? Porque independente de lei e norma, a partir do momento... A minha mãe sempre diz, a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então a gente tem a informação, a gente tem que proteger a informação, isso tudo é necessário. Só que o que a gente vê hoje na prática é um desconhecimento, assim, assustador das coisas que nós estamos conversando. E eu digo isso em todos os níveis da pirâmide executiva, de uma pirâmide dentro da empresa, falando desde o pessoal mais operacional até a alta gestão. Por quê? Sua opinião, sua colocação sobre isso? Porque eu sinto um pouco de aflição em perceber a importância, tudo isso que a gente tem comentado, que aos meus olhos parecem óbvio. E a hora que você vai para as empresas, né, assim, no nosso caso, para as mineradoras, a gente vê um desconhecimento muito grande sobre isso. Vamos separar um pouco aqui, né, das mineradoras, que também são empresas, né, mas para empresas de forma geral, né? Existe, assim, na minha opinião, e eu vou falar porque eu acompanhei muito, porque quando eu comecei a estudar essa parte, não a parte de segurança de informação, mas a parte das leis de proteção de dados, isso fez parte de um estudo quando eu estava fazendo doutorado em Portugal. Então eu comecei a estudar a GDPR, né, que era a lei europeia, e obviamente acompanhando as empresas de lá, né, em relação a isso. Claro que lá existe, e aí sim eu acho que esse é o grande diferencial que a gente traz para o Brasil, apesar até dos próprios portugueses, os orientadores falam, olha, o que vocês têm no Brasil hoje foi nas caravelas, tudo, né? O meu orientador lá, que é o Armando Malheiro, ele brinca muito isso comigo, foi tudo que devia ir, o que não devia ir também foi junto, não estamos aqui querendo discutir isso, mas assim, é muito parecido, né, assim, em termos culturais, mas o europeu, ele percebeu mais rapidamente essa necessidade, porque, inclusive, todo esse movimento das leis partiu de lá, né? Foram os primeiros países que começaram a investir nisso, e hoje, lá na Europa, em especial, e aí dispensa até comentário, é a Alemanha, que é um país que segue muita norma, né? Eles pegam pesado em termos de sanções e tudo. A cultura disso lá, na própria Alemanha hoje, a empresa que não está certificada numa norma, às vezes ela já está fora do mercado por uma cultura do país. É um pensamento invertido com o nosso aqui hoje, né? Hoje aqui no Brasil, e eu tenho a satisfação de já ter participado de certificações da área de segurança de algumas empresas aqui no Brasil, essas empresas elas são diferentes. Isso é um diferencial para nós aqui no Brasil. Diferencial competitivo. Competitivo, porque a cultura nossa é o contrário, né? De meio que, eu falo que o brasileiro ele não tem tempo para planejar, mas ele sempre tem tempo para fazer duas vezes. Né? Ou seja, a gente tem uma cultura do apagar incêndio, de correr atrás, de ser reativos, né? Que é muito diferente às vezes do americano e do europeu, que eles planejam para fazer. O japonês, então, nem se fala. Ele gasta muito tempo planejando e pouco tempo executando, mas na hora que executa tem poucos erros. No nosso caso não, a gente vai vamos na tentativa e erro, vamos deixar a coisa acontecer, na hora que pegar fogo eu vou. Né? E aí o grande tá voando, deixa eu trocar o motor. E esse é o problema que eu acho da gestão brasileira, né? O Peter Senge, você deve, né, conhecer o autor, ele fala isso, né? A grande maioria dos problemas que nós temos na empresa hoje são consequências de uma tomada de decisão errada lá atrás. E quando a gente fala disso, então, de proteção, hoje o que a gente tem visto acontecer é que as pessoas, às vezes, estão nos ligando hoje, que falam assim, eu agora sofri um ataque de ransomware, né? Para quem não sabe, hoje as pessoas entram, criptografam o seu banco de dados, criptografam a informação da empresa e pedem um resgate daquilo. E muitas vezes caro, porque é cobrado em bitcoins. E qual é o maior problema disso? Você corre um grande risco de pagar e não receber de volta. Né? Porque qual é a garantia de que eu vou pagar e
E tem um fato que as pessoas... Você está lidando com bandido, né? Não, você sabe por quê? Tem até uma coisa que, se a gente pensar na área de tecnologia, o que o cara está fazendo ali, ele está usando uma espécie de um vírus, né, para invadir o seu sistema e criptografar. Então ele muda completamente a questão do sistema operacional, entre outras coisas na máquina, que muitas vezes nem ele mesmo vai conseguir entrar de novo. Nossa. Mas ninguém conta isso. Então, às vezes, ele vai entrar, ele vai fazer isso, ele criptografou, e aí, às vezes, ele salvou ali algumas informações, te mostra que ele tinha essas informações, mas no momento em que ele fez a criptografia, ele perdeu o controle daquilo. Nossa. E aí ele te cobra, ó, se você não me entregar, eu vou... Né? Ah, e tem, no caso da LGPD, tem até uma modalidade engraçada que eles estão fazendo o contrário. Se você não me pagar, eu divulgo os dados pessoais da sua empresa. Então você vai sofrer as sanções da LGPD. Não, você tinha a obrigação de proteger esses dados. Então, assim, qual é o problema, igual você está falando, que a gente vê ainda que ainda está meio devagar? Primeiro é cultura. Né? A gente tem essa cultura, a cultura do fazer dentro da empresa, que é aquilo que a gente estava até conversando aqui, né, offline, né, que é aquela coisa das pessoas, mas eu sempre fiz isso a vida inteira, tem 30 anos que eu estou aqui, eu sempre fiz dessa forma, agora eu tenho que mudar? Tem. Né? Eu já participei uma vez da transformação digital de uma empresa e até iniciou pela digitalização de documentos. Teve um caso muito engraçado que um senhor que trabalhava lá pegou algumas caixas que eram dele, colocou debaixo da mesa dele e falou assim, olha, isso é meu. Esse é meu, isso aqui ninguém mexe não. Quer dizer, existe um conceito até do professor Lúcio, que ele fala que era lá do Pitágoras, ele fala que é um conceito de exclusão digital que ele chama de medo. Mas o medo não é medo, é um modo de exclusão digital por opção. É uma sigla, ou seja, eu não quero o mundo digital. Sim. Eu não quero isso, é cultural. E aí na hora que você chega para uma pessoa dessa e fala, olha, não é só questão digital, é uma questão de segurança. Uhum. Ou você muda o seu processo, ou você muda a forma de trabalhar, ou não vai ter como proteger a informação. Então, um dos grandes trabalhos que a gente tem hoje, para poder fazer isso melhorar, primeiro é realmente divulgar, porque o maior interessado hoje, em especial nas leis de proteção de dados pessoais, é o próprio cidadão. Sim. Né? Então ele tem que começar a criar essa fiscalização, porque não sei nem te falar quantas empresas nós temos no Brasil hoje. Por mais que você crie uma estrutura magnífica na ANPD, não vai ter pessoas suficientes para fiscalizar todas as empresas. Quem que vai ter que começar a mudar essa cultura? Nós mesmos. Então nós precisamos, agora, os gestores têm que acordar, o gestor brasileiro tem que acordar. E ele tem que parar com essa mania de esperar a sanção para ele investir. Porque se ele já fizesse isso agora, ele não vai ter o prejuízo da sanção, então ele já economizou. Isso já é gestão, isso já é gerir bem a empresa. Né? E trazendo para o lado da mineração, e aí eu já atuei em algumas, né? A gente vê que é um pouco pior em relação à questão cultural. Por quê? Porque quando a gente fala isso, não está ligado diretamente ao negócio da mina. Né, que ele está preocupado com a questão geotécnica, com estudos ali da mina, com questões estratégicas, com as obras que eu preciso de fazer, e de repente aparecem uns malucos falando assim, olha, você tem que proteger isso aí que você está gerando. Às vezes eles olham para nós assim, como que dizem assim, o que isso tem a ver com a gestão? Mas é aí que a gente precisa, inclusive, nós como profissionais da área, inclusive a Academia da Mineração hoje tem uma responsabilidade nisso, que é mostrar aos gestores que isso é gestão, isso é governança, isso faz parte da gestão da empresa. Não pode ser considerado algo fora, algo que está além do que eu faço aqui. Porque gerenciar, a gente sabe que está muito além, né, de ficar só focado ali em planilhas financeiras. Em produção, tem muito mais coisa. Né? Então, assim, as mineradoras, eu sinto que está muito ainda nesse aspecto. Mas o que isso tem a ver com a mineração? E aí a gente já falou, né, no vídeo anterior. Você está falando da parte de medicina do trabalho, você está falando da parte de segurança do trabalho. Eu já participei, por exemplo, de campanhas de vacinação dentro de mineradoras, onde as empresas que vendem vacina pegam, agora para você pagar a vacina, você tem que me passar o PIS, não sei o quê. Eu mesmo, mas para quê?
Né? Porque assim, São dados do meu funcionário. Não é isso, mas você sabe que eu até achei estranho, porque se você estivesse comprando a vacina, o cara falou assim, ó, você tem que comprovar que a Marcela está aí, que o CPF dela, será alguma informação para dizer que a pessoa existe. Legal. Agora, eu já vacinei, eu quero pagar. Agora, na hora de eu pagar, eu preciso de passar PIS, CPF. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Né? E aí é engraçado que na hora que você questiona, e foi o caso que aconteceu comigo, as pessoas recuam. Né? Um caso interessante, não tem muito a ver, mas só para você entender o que eu estou falando, eu fui jantar com a minha esposa outro dia, na hora que eu cheguei na porta do restaurante, me falou assim, nome e CPF. Eu falei, mas para que meu CPF? Eu estou vindo jantar. Mas olha a cultura. Vai me dar uma nota fiscal? E é engraçado que na hora que eu virei para a menina na portaria, eu disse, eu não vou dar o meu CPF. Ela não sabia o que fazer. Porque a cultura anota o nome e o CPF de quem está entrando, e o celular. Tá, eu não quis passar. Claro que a gente sabe que é para marketing, alguma coisa nesse sentido depois. Mas para que o CPF? Então isso é cultural. Nós precisamos de começar a mostrar aos gestores, nós precisamos começar a divulgar mais, para as pessoas entenderem que isso tudo vai além de uma simples proteção de um firewall. Né? A gente está batendo muito nessa tecla porque é o erro conceitual. A coisa está ligada à alta gestão da empresa. E os altos gestores, eles precisam se conscientizar disso, que eles vão parar de perder dinheiro, né? Até mesmo por não pagar a sanção, porque se você pagar a sanção e investir, você perdeu o dinheiro. Você poderia não ter pago. Né? Então isso é algo que, na minha opinião, ainda precisa ser muito trabalhado. E eu acredito, né, ouvindo você falar agora um pouquinho, né, sobre isso, a gente pensa muito agora na questão da LGPD, porque é lei, porque tem multa e não sei o quê. Exato. Mas quando a gente pensa em projetos de pesquisa mineral, e pode ser junior companies, não tem nem a mineradora em si, né? Tem só as áreas, tem os dados. O principal ativo ali é a informação. Sim. E às vezes você pode até não saber o que fazer com ela, mas uma outra pessoa que tem conhecimento, porque existe uma diferença entre informação e conhecimento, ela vai saber o que fazer com aquilo caso aquilo vaze. Então, é uma necessidade da empresa, e aí no chapéu, quando eu falo empresa, é porque eu acredito muito, Cláudia, a gente já debateu isso bastante, que quando não vem, a empresa quer, sabe, tipo o dono quer, quando não vem do G, quando não vem da governança corporativa, porque daí é uma diretriz. Verdade. A minha empresa é assim, se você não se encaixa nisso... Então seja bem-ido. Bem-ido. A porta da rua é serventia da casa, né? Porque na mineração, e aí puxando um pouquinho para o meu lado, essa parte de certificação de recursos e reservas, né? A gente sempre fala o seguinte, uma fraude, seja por má fé ou por ignorância, por desconhecimento, né? É uma fraude. Você falou isso, eu lembrei de uma advogada muito famosa, que é a Patrícia Peck, que eu já conversei muito com ela, que ela fala, existem 2 tipos de usuário, os sem noção e os de má fé. Ambos vão te dar o prejuízo. Então nós precisamos trabalhar em cima disso. Está perto do final, apesar de ter muito assunto para discutir aqui com o professor Cláudio. Espero que vocês estejam gostando. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal, porque tem esses e muitos outros assuntos, ok? Continue nos acompanhando.